dependência materna, Caio. Uhum. Ô Caio, você estava falando aí das intromissões familiares. E quando parte dos pais a dependência pelos filhos, né? Meu esposo infelizmente acabou ocupando o papel do pai dele sem perceber. Eu vou explicar. Ele acha que ele tem que dar o suporte para a mãe e acaba que não há limites nisso. É como se qualquer coisa que ela pai morreu e ele maritalizou a mãe dele. Fechou, é isso. Pai morreu, o cara virou marido da sogra. Isso é normal, assim, tipo 5, 6 meses de mãezinha tá só, como a minha. Pô, meu pai era um cara imenso, né? Meu pai era um Everest. Viver perto do meu pai dava um conforto, uma segurança, fazia a pessoa sentir-se profundamente segura mesmo, tranquilo. Ele fazia tudo, orientava tudo. Aí quando ele viu que ia morrer logo, ele percebeu isso 4 meses antes, enquanto ele estivesse forte, mas ele iria ter que fazer uma cirurgia, ele me disse, eu tenho 90 e tantos % de chance de morrer na intervenção. Qual a complicação ele teve? Desculpa. Era muito. Se eu for falar aqui, eu vou levar 15 minutos. É muito. Mas quem quiser saber mais, lá no caiofábio.net, no campo Histórias, está tudo descrito em minúcia. Beleza. Pois bem. Aí, ele chamou a minha mãe, chamou a minha irmã Aninha e a minha irmã Sueli, que moravam lá. Certo. Com ele, ali, ou com ele ou à volta, próximo. E aí depois me ligou e me disse tudo que tinha explicado a elas. Sobre negócios dele, onde estavam as coisinhas, as contas, o que ele fazia. Papai era um cara super organizado, embora ninguém notasse. Porque ele não tinha nenhum culto organizacional a nada, mas tudo dele era muito certinho. Aí, e planejado. Eu nunca vi o papai sem ter algum dinheiro no bolso, mesmo quando ele não ganhava nada. Porque ele era muito comedido. Estava sempre preparado para alguma coisinha. Então, ele me explicou o que tinha ensinado a elas e à mamãe. E como ele estava distribuindo as tarefas de orientação da mamãe. Porque ele queria que até ele morrer a mamãe soubesse tudo. Aí eles começaram a ir a banco juntos, ele apresentou para todo mundo. Ele deu um curso para ela. Papai, ele se preparou para partir em tudo, na maior tranquilidade. Olha, talvez não venha mais, mas minha mulher que vai assim, assim, assim. Ou o nosso preposto, que deve ser esta filha ou esta filha que moram aqui. E ele foi preparando tudo. Quando ele partiu, obviamente, eu estava lá, já há 2 meses direto com ele. E ele foi. E eu fiquei. E eu notei que a mamãe, obviamente, transferiu tudo para mim. E eu aceitei. Eu tive que voltar lá depois da partida dele, mais umas 3 ou 4 vezes em sequência. Até eu sentir que ela estava manejando bem tudo. Para ter ido devolvendo as coisas. Aí eu fui devagar, eu fui sentindo que ela foi se tornando senhora daquelas dinâmicas. Aí chegou uma hora eu falei, mamãe, me ensina agora, porque você já está sabendo melhor do que eu. Eu vou começar a vir menos a Manaus, porque eu não estou tendo condições financeiras de vir tanto. É muito caro ir até lá. Então, eu fui devagar, diminuindo. Mas assim mesmo, naquele período, eu ligava para ela todos os dias. Depois eu fui voltando à normalidade, até que eu voltei ao totalmente normal, que era falar com ela apenas domingo de manhã, ou sábado de manhã, e ficar mais tempo. Então, por que eu estou contando essa história? Primeiro porque eu comecei dizendo, num certo sentido é natural que a mulher que foi tantos anos amparada por um marido forte, quando enviúve, se sinta muito desguarnecida. Por outro lado, isso não pode significar uma bigamia para o marido dela. Está casado agora com ela e com a mãe. E a mãe começar a demandar dele um papel de cuidado marital para com ela. Porque ele tem que educar essa mãe ou dividir tarefas ou ir fazendo desse jeito e não permitir o overlapping.
senão vai ser desgraçado. É quando as coisas se misturam e uma fica sobre a outra. O primeiro sinal é a mulher dele. A mulher dele já está dando sinais de cansaço, de desgaste, de que está demais, de que a coisa virou, ela se tornou também uma espécie de co-esposa da sogra na relação. Está demais, o marido tem que entender, tem que diminuir, tem que saber que nenhuma mulher aceita isso. E tem que saber que nenhuma mãe precisa disso. O que mãe precisa é de cuidado na viuvez, como Paulo manda aqui, lendo em 1 Timóteo no capítulo 5, sobre as viúvas, verdadeiramente viúvas e que precisam de filhos. Diz para os filhos cuidarem, sustentarem, observarem, não deixarem que haja necessidade, proverem. Mas não diz que é para o filho fazer da mãe uma segunda pessoa, até uma primeira figura feminina debaixo do telhado dele, porque não vai ter casamento que resista. E é incoerente com o ensino do Velho Testamento, da Escritura inteira, de Jesus, de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, dizendo que é para a gente priorizar a mulher da gente, a casa da gente, deixar pai e mãe, tudo que eu já falei hoje. Então, querida, eu sugiro que vocês assistam esse recorte juntos e provavelmente ele tenha outras razões que você não teve, você só apresentou um cenário geral, panorâmico. Pode ser que ouvindo o que eu esteja dizendo, ele tenha coisas particulares, minúcias, que você talvez não tenha nem ainda percebido e ele queira aqui explicar. Se for, será melhor. Mas se o que eu disse aqui já for o suficiente para ele entender que precisa de qualquer forma equilibrar isso tudo, eu vou ficar muito grato a Deus se isso assim acontecer. Alivia, diminui as zonas de risco do casamento. Porque ficar num casamento com esse tipo de densidade, de presenças e de lotação, não é legal para ninguém. Homem não gosta disso, mulher não gosta disso, ninguém gosta disso. Todo mundo precisa ter o seu próprio lugar de oxigenação pessoal, de crescimento pessoal. E a vida adulta e casada demanda isso. E aí? Ô Caio, como fazer, agora pergunta minha aqui, rebocando ela aqui, como fazer esse cara sentir que ele não está abandonando a mãe dele? Porque ela divide um pouco o coração também do cara, quando ela fala isso, né? Quando ela vai conversar com ele. Eu não acho que ele ame a mãe dele mais do que eu amava, menos do que eu amava a minha. Eu disse como é que eu acho que um cara tem que fazer. Cuidar, é o que o Novo Testamento manda. Cuida, sustenta, ajuda, conforme a necessidade. Não deixa faltar, dá assistência emocional, mas não tem que mudar para lá, não tem que trazer para cá, não tem que misturar nada, especialmente se você vir que a sua companheira não sente esse conforto todo. A gente tem que equilibrar. Porque até aquelas noras que tem aquelas expressões de admiração quase cultuadora por sogras, como eu já vi acontecer muito, aguentam isso 1 ano, 2, 3. No 4º ano em diante a pessoa começa a dizer, ai meu Deus, me arrependi tanto. Porque conjugalidade já é um problema entre um homem que tem tesão por uma mulher, quer casar com uma mulher, quer ter filhos com uma mulher. Já é um problema por causa da proximidade, da intensidade, especialmente a alma masculina vai ficando meio desinteressada, querendo olhar para o lado, para outras coisas. É mais infantil o homem, é mais saturável, em geral. Já é um trabalho. Em si. Agora imagina querer fazer isso com um amigo. Eu vejo certas amizades que são conjugalidades, não são amizades. A menina é casada com uma amiga, o cara é casado com um amigo. São casamentos mesmo, mais do que com a namorada, com a mulher, do que tudo. É insuportável. Logo, logo vão brigar e vão se odiar pro resto da vida. Como eu vejo pessoas que vão andando pela vida de amizades fraternas conjugalmente intensas em amizades fraternas conjugalmente intensas. Elas vão durando em média 3, 4, 5 anos, acabam num grande divórcio
porque é demais, é overdose, aí não querem nunca mais se ver e tudo que antes admiravam um no outro passam a detestar para sempre. Meu Deus. Está lotado disso. Poxa, se é assim com a esposa, com um grande amigo, com isso e com aquilo, quanto mais com a sogra ou sogro. A sabedoria do livro de Provérbios, aqui na Escritura, diz: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não venha a se cansar, a se aborrecer de ti. Meu amigo, isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Eu vejo o povo abusando disso, dá certo 1 ano, 2, 3. No quarto começa a estourar a bile. Por que os meus amigos duram a vida inteira? Porque é tudo com muita equidistância, é sincero, é querido, é feliz, é amigo, mas não é casamento. A gente não tira as calças um para o outro. A gente não se pega, a gente não tem nenhum compromisso de virarmos uma só alma, uma só carne. Não rola. E a melhor maneira de ser amigo para sempre é encontrar de vez em quando, com sinceridade, com profundidade, com interesse. E nas necessidades está presente. Sem muito mimimi. Aí eu tenho amigos desde que eu nasci. Olha, eu tenho um amigo com quem eu nunca tive uma única briga. Meu primo José Fábio, é 1 ano mais velho do que eu. Eu aprendi a andar, a engatinhar, vendo ele aprender a andar. Foi criado junto? Juntos. Nunca tivemos uma briga. Eu sei o que ele pensa, ele sabe o que eu penso. Ele é um cara reverente para com a opinião do outro. Eu também para com a dele, para com a de qualquer um que seja reverente para com o próximo. Bacana. Ele vem aqui em casa, a Adriana ama ele, discreto, meu amigo para sempre, vai ser até a morte. Discrição em pessoas. Meus primos são amigos eternos. Eu não tenho um primo que não seja irmão profundo meu, mas é tudo assim, como os nossos pais nos ensinaram, como a Escritura ensina. Os meus filhos, eu tento dizer a mesma coisa. A maioria deles, alguns deles entendem isso, outros ainda não. Eles têm umas sofreguidões de conjugalidades fraternas que eu nunca errei uma profecia. Digo, meu filho, olha, isso não vai dar certo. Até um deles, que tinha uma amizade, uma intensidade imensa há décadas, foi ficando tão intenso, que eu disse, olha, agora já não é só você e ele tem uma esposa lá e você tem outra aqui, ele está fazendo filhos lá, você está fazendo aqui, e você está tentando manter aquela intensidade da infância, isso vai explodir. Depois de um tempo, foi o que aconteceu. Sempre assim, brother. Não viole princípios espirituais ensinados na palavra, porque eles são tão graves quanto a gravidade no seu cumprimento. É. Não tem nada que não seja muito óbvio, sabe? É que o pessoal tenta lutar contra a sabedoria milenar. Esse tipo de convívio só dá certo entre androides e computadores. E olhe lá, rola, né? E olhe lá. Depende. Bluetooth e outras coisas. Mas tem que ter até compatibilidade, senão eles não se falam. Não. Imagina humanos em estado de overdose relacional. É um horror. Tem que ser pelo menos computadores da mesma geração. Da mesma geração. Aí pode dar senão nem dá. E olha, se for da mesma geração, tem que ser computador. Porque se for humano, vai engatar. Vem IVTV, o canal é você.